O ser humano geralmente aprende por repetição, seja imitando as falas dos pais, gestos e até mesmo pela música. E na hora dos estudos, será que conseguimos sucesso com as famosas decorebas? Ou é possível adotar um método eficaz que nos possibilite ter uma boa memorização e que nos permita guardar um maior número de informações? Para falar sobre esse assunto, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com o professor Rodolfo Gasparetto, do Instituto Preparação. Muito obrigado pela sua presença aqui. Ok. Preparando muita gente? Preparando. Muitos jovens? Anos, muitos jovens. Quanto tempo? Há mais de 30 anos já. Mais de 30 anos, dedicação a preparar. A preparar, exatamente. Para o vestibular, para quê? Qual é a fase que você prepara? Já treinei todo tipo de pessoas, desde militares, religiosos, até estudantes universitários de uma forma geral, para a vida, para concurso, para vestibular. Na verdade, eu abordo o tema de uma maneira que pode ser aplicado a qualquer área, na verdade. Bom, como aprender bem, né, com qualidade e de maneira que o que a gente aprende fique na mente por muito tempo? Então, isso não é uma mágica e não é algo isolado. Para você, eu poderia enumerar algumas coisas do tipo, obviamente, você tem que estar bem de saúde. E aí não tem nenhum, vamos calcular que nós estamos todos saudáveis, a gente quer memorizar melhor. Então, mesmo você querendo memorizar melhor, você tem que saber o que você quer memorizar. Isso não é um processo mágico, também nesse aspecto. O que você quer memorizar? Tá bem? De uma forma geral, a gente guarda as informações na medida que a gente vivencia. Eu colocaria a memória com 3 palavrinhas: vivência, associação e repetição. Para quanto mais eu vivencio algo, isto é, quanto mais eu estou focado, envolvido, mais eu participo, mais eu faço alguma coisa, melhor eu registro. Depois disso, se eu não quero esquecer, porque eu registrei bem, isso fica lá, mas se eu vou precisar disso daqui a algum tempo e eu não quero correr o risco de perder, não localizar na hora a informação, eu associo, faço uma ligação com alguma coisa que me facilite localizar e faço algumas repetições. Se vou demorar para precisar disso, eu vou repetindo periodicamente. Isso, de tempos em tempos. Estamos falando de mente, quer dizer, não vale anotar para olhar. Não, vale. Não, anotar para olhar, isso é um recurso. Não é? Hoje a gente tem os recursos eletrônicos aí que você deixa registrado. E isso é uma das coisas que até faz com que a pessoa use menos a memória. Ela vai. Aí, quanto menos usa a memória, maiores as dificuldades. A prática, o uso constante, faz com que você tenha cada vez mais facilidade. Isso é verdade, quer dizer, a gente tem que, assim como a gente exercita o corpo, a gente tem que exercitar a mente. E como exercitar a mente? Então, exercitar a mente tem diversas maneiras, mas é necessário exercitar a mente. Se sabe hoje que uma das coisas que provoca o tal do Alzheimer é o desuso. Se você não está usando, quanto menos você usa a memória, você está propenso. Atrofiando, né? Exatamente, está propenso futuramente a ter um problema. Agora, a gente usa a memória, a gente usa de diversas maneiras, né? Por exemplo, em vez de consultar toda hora lá o celular ou deixar no celular, você pode buscar na memória telefones, fazer uma agenda de telefones na sua própria memória. Que é difícil, né? A gente não está acostumado, a gente fica preguiçoso. Vai direto, agora você vai com o telefone. Nem olha o telefone, aperta o botãozinho e já pega o telefone. Perguntar qual é o meu número, não sei, tá lá, Silvia, né? Você aperta lá. Mas isso é uma das maneiras que poderia ser feita. Palavras cruzadas que hoje é importante mesmo. É importante. Está até em desuso, né? Exato, mas é porque ela te força a usar a memória. Você tem lá um pedacinho de uma palavra ligada ao quê, quantas letras, você vai lá e fica procurando que palavra poderia ser aquela. O enriquecimento de vocabulário, que é uma coisa justamente que buscar novas palavras todo dia, aprender o significado dessas palavras, a leitura, ler bastante. Eu ia perguntar isso para você, quando a pessoa está lendo,
seja qualquer coisa, lendo um livro ou mesmo lendo no computador, está exercitando a memória? Se ela está raciocinando, porque a história é o seguinte, muita gente lê, e aí a grande dificuldade, muita gente lê, deixa o pensamento voar, vai lendo sem exatamente saber porquê, depois que terminou de ler nem lembra o que leu. Então aí já é complicado, mas eu posso... A ideia, na verdade, é ler buscando informações, fazendo perguntas. Okay. Eu me lembro aqui uma trovinha de Rudyard Kipling que fala assim: tenho 6 servidores me honrando, eles me ensinam o que me convém, são eles o que, porquê, quando, como, onde e quem. Então, se eu vou para um texto, eu pergunto o que é o texto. Eu posso até me perguntar por que eu vou ler esse texto e não outro, porque até hoje a gente não tem tempo para... É importante selecionar o que você lê. Antes de ler, pensar no que vai ler, por que vai ler, para que vai ler. Até porque, a não ser que você tenha uma instrução de professor, ou tem que ler por uma razão qualquer específica, mas se eu vou optar por ler alguma coisa, eu tenho que optar sabendo que o autor é confiável, que é alguém respeitado naquela área. Tenho que pensar um pouquinho. E tenho que pensar também no texto. O que eu quero do texto? E para que eu vou ler isso? Eu vou ler... Isso já é um exercício. Já é um exercício. Eu vou fazendo perguntas. Eu vou ler por prazer, para me divertir, eu vou ler para me informar. Eu quero uma informação específica, algo... o que eu quero? E de repente eu vou no texto procurar o que exatamente eu quero. Então aí entra a história um pouco da leitura dinâmica, do que se chama eu vou ler buscando o que eu quero. Aí eu passo rápido, gasto menos tempo e encontro a informação. Quando eu encontro a informação que eu quero, eu paro e penso nela. Okay. Então o fato de pensar, raciocinar, o grande problema que nós estamos vivendo no tempo de hoje é que nós estamos vivendo a história do fast food. As pessoas querem as coisas muito rápidas. Está tudo muito à disposição, né, Rodolfo? E na verdade acaba não fazendo a sua própria opinião, vai pela opinião dos outros. Então não tem questionamentos. O importante nesse exercício é questionar aquilo que a gente está lendo e a informação. Por que é isso? Por que a pessoa disse isso? Quem é essa pessoa que está dizendo isso? Essa opinião é dela só? É uma opinião isolada? É uma opinião que há muitas pessoas concordando com a mesma opinião? Há fundamento nisso? Qual é o fundamento? Por que a pessoa afirma isso? É uma reflexão, realmente. É importantíssimo estar sempre refletindo. Nesse sentido de aprendizado, né, de memorização, eu sou da época, infelizmente, né? Tem gente que não era assim, eu sou da época que era decoreba. Eu decorava tudo e depois se acabava a prova, não lembrava mais nada. Ainda existe isso, quer dizer, hoje a forma de ensinar mudou um pouco, né? Justamente essa associação, a vivência, os alunos estão guardando mais. O que memoriza melhor? Aí decoreba, a janta ainda? Não, a decoreba, na verdade a história é assim, a decoreba, eu disse que a memória, eu classifico a memória com 3 palavrinhas, vivência, associação, repetição. O que é a decoreba? Repetição, 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 deixando vivência e associação de lado. Zero de vivência, exatamente. Só repetição. Isso é mais ou menos como papagaio, por isso que fico repetindo, não penso no que eu estou falando, e sou capaz até de repetir. Muita gente faz isso estudando para a prova. Repete, repete, repete e guarda, e depois usou, descartou, fica fora. E até existe um problema repetindo, repetindo, repetindo. Você guarda uma informação e a aplicabilidade dela. Isto é... Então, o repetir está certo. Não, repetir faz parte da memória. Tá. Mas eu não preciso repetir tanto. Se eu sei vivenciar e associar, um pouquinho só que eu repito reforça isso. Então, tem que Na verdade, a repetição seria um reforço. Convivência. Exatamente. É isso? Ou com associação. Com as duas coisas. Com as duas coisas. Porque vivência é envolvimento, é raciocínio. Você sabe o que aquilo significa e qual é a aplicação disso. Isso por si só é mais forte que a repetição. Se eu fizer uma boa vivência, mesmo que eu não faça a repetição, eu registro. Então, se o cérebro funciona, na verdade, de forma muito parecida com o computador. Até no procedimento, porque o cérebro, ele só reconhece impulso elétrico. E toda a transmissão dentro do cérebro é através de impulso elétrico. Então eu posso até dar um exemplo que eu brinco com os meus alunos, com memória, por exemplo, visual. Eu falo para a pessoa assim, imagine uma tela na sua frente,
como se fosse um computador para poder ter uma noção, e busca uma coisa, tipo assim, eu sugiro o pessoal buscar na memória a imagem de um elefante. Ok. Basta que a pessoa tenha visto um elefante. Se ela nunca, nunca tivesse visto um elefante, ela não saberia como um elefante é. É verdade. Pode não ter visto um elefante no zoológico, etc., mas viu na revista, na televisão, etc. Então, o que a gente vê, o cérebro guarda. Se você fala, eu quero um elefante, porque o nosso computador é por voz. Eu falo comigo. Okay. Bom, elefante. O elefante vem para a minha tela. Uhum. Aí eu posso, por exemplo, pintar. Eu sugiro o pessoal pintar o elefante de amarelo. O cérebro faz isso, você enxerga o elefante amarelo. Aí eu falo a pessoa assim, vai na memória e pega um macaco. Macaco, animal. Põe em cima do elefante amarelo. Aí põe no macaco uma blusinha verde-limão. E na cabecinha dele um gorro vermelho. Na verdade é como se eu estivesse na frente de um computador fazendo um arquivo. Aí eu enxergo o elefante amarelo, o macaco em cima dele, gorrinho e tal. Eu tenho um arquivo. Isso aqui vai para o meu arquivo de memória e fica lá. Também se eu pensar num elefante, muito provavelmente eu vou ter essa imagem do elefante amarelo, talvez em primeiro lugar. Construir isso, construir esse arquivo, é você construir uma informação. Isso pode ser feito com outras coisas. Eu posso... A história de vivência é muito imaginar alguma coisa. Sair um pouco do campo das fantasias ou do algo subjetivo e passar por uma coisa objetiva. Muita gente tem dificuldades porque não sabe a aplicação disso. Pega uma teoria, um conceito, e aí não consegue imaginar como esse conceito na prática é aplicável, como ele é aplicado, em que circunstâncias ele é aplicado. Ele não consegue realmente memorizar. Exatamente. Ele não consegue memorizar, tem muito a ver com entender. Entende? Por isso que a decoreba não funciona. Não é que não funciona. Ela até funciona para algumas coisas. Por exemplo, é muito comum o pessoal decorar a tabuada. Tem que decorar a tabuada. Tabuada é mais difícil. Não dá nem para entender. Não, dá até para raciocinar. Dá, se a pessoa trabalha com números, dá. Mas a tabuada normalmente ela é... Mas aí o que você faz? Você só pega aquela situação. Quanto é 5 vezes 3? 5 vezes 6, 5 vezes 3, 5... Você vai no automático e puxa a informação para a sua tela. Mas aí você tem que usar. O que você vai fazer com isso? Para que você quer saber quanto é 5 vezes 6? Depois você começa a usar. Exatamente, porque exatamente, aonde eu vou aplicar isso? Isso faz parte de uma fórmula? Ou aonde vai me levar isso? Como é que eu faço com essa história? Eu acho que hoje um grande problema que nós estamos vivendo com muita gente é exatamente essa história do pessoal não querer raciocinar muito. Parece que cansa. As coisas muito práticas estão prontas. Em vez de raciocinar, eu vou lá, aperto um botãozinho e pego a informação. Olha, eu vou fazer um intervalo comercial. Isso é um problema realmente dessa geração de hoje, né? Que tem tudo à sua volta, aperta um botão e está tudo pronto. Eu volto daqui a pouco. Pequeno intervalo, a gente já volta. Nossa Opinião Livre de hoje está recebendo o professor Rodolfo Gasparetto, do Instituto Preparação. E no bloco anterior ele estava falando justamente da facilidade de hoje em dia, né? Da criançada, dessa nova geração e nós também, que agora apertamos um botão e a informação vem toda pronta. E nesse tempo, como é que faz para memorizar? Como é que faz para a gente exercitar a memória? E uma coisa importante que a gente estava colocando é justamente a emoção, né? Eu, por exemplo, guardo tudo o que me emociona. Então é difícil. A memória guarda mais do que emociona? Na verdade, pode ser até, que nem diz o outro, uma faca de 2 legumes aí. Porque se eu posso ficar emocionado, por exemplo, um tipo de emoção é ficar nervoso, é ficar ansioso, isso é ruim para a memória. O lado da história de memorizar porque se emocionou é o envolvimento, é a vivência. Vivência é o mais importante, pelo jeito. A vivência, porque quando eu me emociono porque eu vivenciei, eu vivi uma situação, dificilmente a pessoa esquece uma coisa que ela viveu intensamente. Agora, existe uma coisa que precisa se colocar, é a história, por exemplo, do deu branco nas provas. Okay. Por que dá branco
nas provas, quando alguém ou vai... branco algumas vezes ou em algum lugar. Exatamente. Você sabe aquilo, mas você não fala. E às vezes dá branco até em coisas do tipo assim... onde eu deixei a chave, ou uma coisa muito comum. Eu saio de casa, vou fechar a porta, saí. E aí eu paro e falo, fechei a porta? Desliguei a luz? Um bom exemplo de vivência, bem simples. Eu quero lembrar que eu fechei a porta. Ou o check-up da casa. Eu vou sair, fazer uma... Bom, eu vou sair e tem que desligar o gás. Será que está desligado? Tem que fechar janelas, tem que fechar a porta. Faço isso conscientemente. A vivência é foco, é consciência. Nem que você fale no começo para você mesmo. Tipo assim, estou fechando a janela, fechei a janela. Estou desligando o gás, desliguei o gás. Vai sair, fecha a porta, olha para a porta e fala, estou fechando a porta. Fecha a porta, o que você está fazendo. Porque eu estou vivenciando, eu estou me vendo. Porque eu posso estar fechando a porta pensando... Automático. Exatamente, pensando no que eu vou fazer, onde eu vou pegar o carro, não sei o quê. Eu não registrei, não vivenciei o momento de fechar a porta. Aí quando eu sento no carro, falo, bom, e fechei a porta? Não sei. Mas se eu, na hora de fechar a porta, estou com a minha consciência lá, fechei, fechei a porta. O que acontece, por exemplo, quando uma pessoa é apresentada a alguém, a pessoa falou o nome, 10 segundos, já não lembra mais o nome da pessoa. Não vivenciou o nome. Não prestou atenção. Exatamente. Tá? Se a pessoa prestar atenção, brincar um pouquinho com o nome, nem que for na mente, lembrar de alguém... Ficar Rodolfo. Olha para você e fala Rodolfo. Ou brincar com Rodolfo, lembra o Rodolfo lá do programa não sei o quê. Você é Silvia. Eu quando me disseram, quando eu vi o seu nome, Silvia, eu tive uma amiga lá na minha juventude, que foi muito amiga, uma pessoa muito importante na minha história, chamada Silvia. Imediatamente eu liguei. É uma forma de associação, não, no meu caso até automático. Tá bem? Mas então, é um exercício já que você faz naturalmente. Sim, associação é algo... O pessoal comigo, às vezes eu brinco também, para o pessoal não esquecer de mim, quando eu estou com semelhança, porque eu não sei porque o pessoal me diz que eu sou meio parecido com o Jô. Então, às vezes eu vou brincar com o pessoal não vai esquecer, eu falo, olha, aquele cara que é parecido com o Jô, não sei porquê, tá? Então se a pessoa vai, que é o Rodolfo? Rodolfo é um cara parecido com o Jô. Sempre fazendo uma associação. Isso é uma forma de associação, de viver, de pensar, de raciocinar. A gente falando assim, praticamente nas regras e técnicas existentes para memorização e leitura dinâmica, principalmente para quem está nesse pique de vestibular, o que é importante? Então, eu diria na verdade o seguinte, leitura dinâmica é importante, ler com mais velocidade é importante, mas existe uma coisa que é muito importante, saber estudar. Porque eu estudo lento, mas o que eu falei, como é que você vivencia um texto que você está estudando? Tá bem? Escrevendo, talvez? Sim, mas de uma maneira especial. Eu, quando ensino o pessoal a fazer diagramas. A diagramar eu vou no texto, pego a ideia mais geral do que o texto está falando. Tá bem? Vamos supor que eu esteja falando sobre célula, o assunto é célula. Tá bem? Então, o tema é célula. A pessoa está estudando. Então, o diagrama eu coloco a palavra célula em destaque, que seria o que eu chamo da ideia mais geral do tema. E aí eu vou buscando ideias principais. Tá? Vem de perguntas, o que é célula? Pega a definição de célula, mas uma palavra às vezes, ou duas palavras bem colocadas, me lembram a definição de célula. Certo. E aí eu vou, o que tem... o mais importante, exatamente. Né? E aí eu monto um diagrama. Com esse diagrama, você olhando para o diagrama, você consegue reproduzir o texto. Porque aí você se obriga a pensar. Porque qual é o problema do pessoal estudando sem um referencial? Vai lendo, sem fazer perguntas, sem buscar, sem anotar nada. Daqui a pouco gastou o tempo e não lembra mais nada. Não registrou, né? Não registrou, mas se você está acompanhando, pensando... Isso também eu oriento meus alunos a fazer isso numa sala de aula. Porque é comum o aluno estar na sala de aula, o professor falando, o pensamento dele está lá na casa dele, lá não sei aonde. Tá. Quando volta, o professor já explicou, ele perdeu a explicação. Então a gente orienta a pessoa a diagramar a aula. Então, porque ele vai fazendo perguntas. Bom, do que trata a aula hoje? O professor vai falar, bom, hoje nós vamos falar sobre tal coisa. Você já anota. Se no começo não consegue anotar com uma palavra, anota colocando uma pequena frase para lembrar isso. Então você destaca o assunto.
E dentro do assunto você vai colocando tópicos com pequenas frases ou ideias, de forma já que ajuda você... a visualizar também, Isso, né? você vai acompanhando, porque isso ajuda em vários sentidos. Porque às vezes no meio da aula, o professor que está desenvolvendo um assunto, você vai acompanhando o raciocínio. Aí ele para dar mais explicações, ou ele volta para falar alguma coisa, mas aquilo você já marcou. Você vai acrescentar só um exemplo, ampliar alguma coisa. Porque alguns alunos tentam, por exemplo, fazer isso anotando toda a aula. E aí misturam as ideias. Porque então, também é uma coisa mecânica, não está tendo exatamente, a repetição, aí né? perde. O importante, o que nós ensinamos é a pessoa treinar no sentido de raciocinar junto com o professor. E colocando de forma sintética as ideias. Porque aí, depois, terminada a aula, ele faz repasses. Mas existe uma técnica também que nós usamos, que é de você formar imagens das palavras, imagens mentais, e ligar as imagens. De forma que você tem uma série de palavras, cada palavra representando uma ideia. Então, na verdade, um texto ou uma aula é uma sequência de ideias. Resumindo, para cada ideia eu tenho uma palavra representando, eu faço uma lista de palavras. Olha que legal isso. Aí você pega cada palavra, uma coisa que facilita é você enxergar a imagem da palavra. Nosso cérebro funciona melhor, eu brinquei com a história do elefante, mas o nosso cérebro funciona melhor imaginando, trabalhando com a imaginação. E aí você faz uma ligação entre as imagens das palavras, de forma que você liga as palavras e lembra o texto. Me ocorre aqui que, uma coisa fácil, eu brinco com os alunos também, isso se usa muito em propaganda. Por exemplo, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pix. O pão com gergelim. Eu brinco com os alunos, todo mundo sabe isso. Todo mundo e é uma sequência de palavras. Por que sabe? Porque a propaganda trabalhou. Os hambúrgueres, trabalhou quando você olha, você vê ele se formando. Exatamente. E aí usa a musiquinha, brinca com o som, faz legal, a ligação. Legal. E por que vende isso? Fala para os alunos, por que o publicitário investe uma fortuna para fazer um negócio desse? Porque já aconteceu comigo, acho que com todo mundo. A gente tem uma coisa chamada diálogo interno. A gente vive falando com a gente mesmo. Conversa o dia inteiro. Às vezes eu dou aula até tarde, pego o carro, vou sair, e eu falo, puxa, chegar a jantar, tá tarde, queria comer uma coisa diferente. Estou falando comigo. O cérebro vai lá, o cérebro sozinho vai na memória e joga, você ouve, 2 hambúrgueres. E aí os caras não são bobo nem nada, montam um drive-thru. Isso, tudo mais fácil. Porque eu falo, puxa, que legal, vou comer um sanduíche. Se eu tivesse que parar, pensar, vou parar o carro e tal, mas eu posso passar lá, pegar o sanduíche e comendo no caminho, pronto. Então, aquela imagem, aquela associação. Se você pensar em várias... Por que as propagandas têm umas coisas assim... Elas usam tudo, usam emoção, usam exatamente, tudo. Atenção. A maioria das coisas... Se você tivesse que escolher uma palavra, a história de vivência, o que é, na verdade? Atenção. Você tem que estar com a atenção voltada. Por que você esqueceu o nome da pessoa? Porque você não prestou atenção no nome. Mas isso é concentração, por exemplo, muitas vezes a gente acha que é falta de concentração ou falta de memória? Não é falta de memória. A história de atenção, ela é uma decisão. Você decide se vai prestar atenção ou não. Isso que a gente fala, o foco. Exatamente. Agora o meu foco é apresentar o jornal. Então eu vou me focar naquilo, esquecer o resto. Por isso que você faz bem. Eu estou focada naquilo. Você não pode estar aqui pensando no que você vai fazer depois daqui. Então são focos que a gente exatamente. usa, não é falta de atenção. Eu diria, não, foco é você... É algo que você decide prestar atenção. Tá? Meu foco vai ser isso. E aí, prestar atenção é uma decisão. Eu decido e me esforço. Isso requer um esforço. Existe uma coisa simples que a gente ensina para o pessoal que tem muita dificuldade nisso, uma coisa que qualquer um pode fazer, é você treinar, por exemplo, o foco visual. Eu sugiro que o pessoal pegue um tempinho, coisa 20 segundos, 30 segundos, e fique focado em alguma coisa. Tá? Pega, por exemplo, o celular, fica olhando para o celular e pensando nele. Passados 20, 30 segundos, tira o celular e fica prestando atenção na caneta. Tira a caneta e fica prestando atenção na lâmpada, na janela. Mas por que fazer isso? Porque você força o seu cérebro a manter o foco naquilo. Tá. Entende? Por exemplo, porque eu tenho que... Meu cérebro, ele tende a sair.
Se eu vou Aquela treinando... dispersão, exatamente. Exatamente. Se eu vou treinando ele a ficar fixo naquilo, quanto mais eu treino, mais eu consigo manter a minha atenção. Por exemplo, uma coisa de brincar gostoso, de prestar atenção auditiva, porque numa aula, sala de aula você tem que treinar, é colocar um CD e voltar a atenção para, como se fosse um maestro, para os instrumentos. Prestar atenção Presto nos bastante instrumentos. atenção no instrumento, por exemplo, no teclado, de maneira que eu consiga ouvir o teclado e esquecer os outros instrumentos. Ouvir a voz do cantor, ouvir a voz do back vocal. Isso é um exercício para a mente e é um exercício também de concentração. Exato, isso é um exercício que você pode fazer para ajudar. Agora, normalmente essa história de foco, você que decide. Por que o seu foco vai manter? É aquela história que você falou, você tem que estar motivado. Eu quero, isso me interessa, isso vai me trazer um bom resultado. O que eu vou ganhar com isso? Se eu ficar prestando atenção na aula, o que eu vou ganhar? Se eu conseguir assimilar isso. Então, o mais importante, infelizmente a gente já está terminando o programa, o mais importante então é o foco e realmente entender por que eu estou prestando atenção naquilo, para poder guardar. Isso vale até para administrar tempo, tá? Porque por que você vai, como é que você vai, o que você vai fazer? Por que você vai fazer isso e não aquilo? Tá? Tudo tem a ver com pensar, decidir e focar. Na verdade, em resumo, é isso. Foi rápido, hein? Passou rápido. Né? Obrigada pela sua presença aqui, viu? Foi um prazer. Muito obrigada. Nossa opinião, o livro de hoje fica por aqui. Entrevistamos o professor Rodolfo Gasparetto, do Instituto Preparação. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau.